Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada. Hoje vamos falar sobre mitos da masturbação. E comigo tenho a doutora Isabel e o doutor Nuno Trovão. Vamos então falar sobre esta questão que ainda levanta aqui algumas situações. A questão dos mitos. Eu acho que falarmos da questão dos mitos é sempre importante porque ainda... Quer dizer, já não tanto. Nesta questão da masturbação acho que acho que a sociedade está já, penso eu, informada o bastante para não dar muito ouvido a estas questões dos mitos, mas que eles existem. Isabel. Sim, olá, boa noite a todos. Sim, realmente esta questão da masturbação ainda gera aqui alguma dificuldade, de alguma dificuldade de aceitação por parte da sociedade, mas já não com o mesmo impacto que teria há umas décadas atrás. Foram realmente lançados muitos mitos ao longo dos tempos e certamente ainda há muitas pessoas que acreditam em alguns deles e que provavelmente ainda os dizem quando se apercebem que uma criança ou um jovem neste caso, um adolescente poderá estar a iniciar este tipo de atividade, não é? Sexual consigo, não é? De masturbação, de autoestimulação. E poderão muitas vezes ainda ser lançados alguns destes mitos, mas eu acho que muito facilmente estes jovens conseguem agora ter uma informação também correta, não é, sobre as coisas e não dar tanto espaço para que estes mitos condicionem o seu comportamento. Não é? Há um acesso muito grande à informação, não só pela internet, até porque na internet muita da informação que vemos é errada, mas já começa a haver outra sensibilização nas escolas através da educação sexual, educação para a saúde, e isto normalmente é um tema que é falado, não é, junto dos jovens. Portanto, acredito que vai sendo visto como algo mais natural, algo que faz parte. E em termos de pensando em adultos, é algo que até é proposto que exista, não é? Que aconteça, como forma de conhecerem o próprio corpo, de darem a conhecer ao outro também quando estão numa relação, do que é que mais gostam, o que não gostam tanto, pronto, é sempre importante. Ainda assim, voltando agora aqui então ao início dos vários mitos que existem, eu passaria também aqui a palavra ao Nuno, para partilhar connosco o que ele encontrou também nas suas pesquisas, não é? E o que é a opinião dele também em relação a este assunto. Muito bem, obrigado. Mais uma vez, boa noite. Efetivamente, aquilo que nos faz pensar de outra forma agora na masturbação é a sua função e como ela ficou toldada, como dizias, ao longo dos tempos, por causa de uma mentalidade em vigor repressiva na sociedade, não é? Que se insere de uma forma geral na mentalidade repressiva em relação ao sexo e que teve um peso muito grande, não sei se da religião, mas da igreja, pelo menos, não é? E daquilo que é a instituição feita por homens, assim designou. Homens, digamos, humanidade, pronto, não exatamente. Porque... sendo a sexualidade ou o ato sexual visto de uma forma pecaminosa ou impura ou indigna, tudo o que fosse relacionado com a masturbação foi associado a uma perversão, não é? Sem se reconhecer o valor da masturbação em vários aspectos que falaremos, e um deles até o valor terapêutico, mas um muito importante que começa por ser o autoconhecimento, não é? E se nos lembrarmos que o desenvolvimento da sexualidade da pessoa envolve conhecer-se desde cedo, não é? Há diferentes comportamentos sexualizados desde idades mais jovens até ao fim de vida. A masturbação passa por um papel importante em algumas destas fases, não é? Antigamente, há alguns mitos, eu agora a procurar na internet novamente encontrei alguns muito piedéticos, mas ouvia-se muito o do que causa a masturbação excessiva, causa doenças, causa cegueira, causa crescimento de cabelos nas mãos, causa cancro, causa impotência, causa doenças sexuais, esterilidade também, causa esterilidade, etc. E depois, muito curiosamente, todos estes mitos
na forma como são escritos, remetem para o fenómeno da masturbação masculina, denegando completamente o comportamento masturbatório feminino, não é? Claro. E depois, isto foi um primeiro, se calhar, grande choque que se levantou quando, por exemplo, toda a gente já ouviu falar do psicanalista de Freud, começou a descrever comportamentos masturbatórios sublimados à idade das crianças e de adolescentes um bocado pré-púberes ainda, um escândalo, que era uma perversão, ver tudo isto nas crianças, e esquecendo que o corpo responde biologicamente a estímulos, começam-se a desenvolver caracteres, ou seja, características sexuais, os genitais começam a mudar, a forma do corpo começa a mudar, os pontos erógenos e sensíveis começam a aparecer e há um ato exploratório, não é? Aquilo que pode preocupar é quando ele começa, mais uma vez, este chavão, a ser desadequado socialmente. Claro que é preciso fazer, se calhar, as crianças e os adolescentes perceberem que há comportamentos que serão desadequados na sociedade porque têm um caráter muito privado, muito íntimo, porque alguém se pode sentir desconfortável presenciando um ato daqueles, que é desrespeituoso. Pronto, porque temos sempre que adaptar os nossos comportamentos à cultura vigente. A cultura pode ter fundamentações mais corretas, mais erradas, mas na verdade estamos a agir corretamente, estamos, digamos, em sintonia com a cultura, e isso deve ser uma coisa que faz parte da educação das crianças e dos adultos, etc. Quanto aos comportamentos masturbatórios, não é? Os locais em que é adequado fazê-los e não é. E da mesma forma que, por exemplo, para os pais, numa boa educação sexual dos filhos, seja importante veicular que há momentos que são dos pais, a criança não está presente, não se entra no quarto dos pais sem bater à porta, etc. É preciso reconhecer o inverso também. Há momentos que serão de privacidade para o adolescente ou o jovem, porque ele sentirá uma necessidade instintiva de responder a impulsos sexuais e de conhecer o corpo, e terá que ter esses momentos de privacidade. Outra função que penso que às vezes é pouco explorada é um comportamento masturbatório, não é? Isolado, é uma forma mais saudável, se calhar, de explorar a vida sexual do que precocemente partir para um encontro sexual precipitado ou numa idade muito precoce em que aquela pessoa não tem ainda todos os mecanismos cognitivos nem a maturidade para perceber o que é a entrega ao outro, a relação com o outro, e portanto para responder a esta necessidade de se sentir sexual, de conhecer o corpo, de conhecer o prazer, ao risco, sobretudo com a facilidade que há hoje em dia deste jovem ou adolescente se expor a situações de risco e de abuso para outras pessoas, porque se calhar nem sequer foi explorado nem reconhecido que a função da masturbação era exatamente para ali chamada de uma forma saudável, segura e adequada, não achas, Isabel? E, sim. Portanto, reconhecer o papel sendo realizada, ela está na sua privacidade, consigo próprio, sozinho, exatamente. Não sente ainda um momento partilhado. Exatamente, conhecer o corpo faz parte de um processo de desenvolvimento normal até que haja maturidade para se avançar para se avançar ato conjunto, partilhado, exatamente. Portanto, isto é uma coisa que deveria será um pouco desconfortável sempre, pelo menos na maneira como somos educados já há muito tempo, ou mesmo biologicamente, quem sabe, o demasiado à vontade na partilha destes temas, de pais para filhos, etc., ou entre irmãos, um bocado desconfortável por ser algo também íntimo. O que é íntimo não se partilha assim tão facilmente. Claro. Mas reconhecer a existência e a importância como um processo normal do crescimento não punir, importante ser falado. Não punir, não criticar este tipo de comportamentos, permitir que eles existam, mostrar determinados limites sobre os quais eles devem existir, ou seja, na tua privacidade, vamos os pais terem a capacidade de dizer aos filhos,
pronto, olha, é natural que passes a ter vontade Sim, de fazer necessidade, sim, e mas... se tiveres, não temos que estar a falar muito sobre este assunto, porque o jovem pode não se sentir à vontade. Se tiveres necessidade, achamos que deves fazê-lo no momento teu de privacidade, nós teremos o cuidado de respeitar o teu espaço, nunca entraremos no teu quarto sem bater à porta, como dizias. Até porque muito bem, acontecem depois também ereções vespertinas, ou início da manhã, etc. E no caso das mulheres e das adolescentes, já à volta do ciclo menstrual também haverá fases em que se sentem mais responsivas, naturalmente, a qualquer estímulo, etc. Portanto, acontecerá de sem uma dúvida. maneira ou de outra. Agora, concordo com uma coisa que o Nuno referiu aqui, que eu acho que é realmente preocupante, na minha opinião, é que se há umas décadas atrás isto tudo já existia, porque nós temos a nossa componente biológica e isto já existia, isto é completamente biológico, não é? Este impulso é algo inato, não é? Exato. Mas não existia uma facilidade de estar em contacto com outras pessoas, não havia tanta facilidade de ir para casa de um amigo ou de combinar o que quer que seja, ter acesso, não é? Facilmente a outras pessoas via redes sociais, por internet, exemplo, não é? etc. Agora, parece que toda esta exploração sexual do próprio corpo é tão fácil, e é tão fácil agregar outra pessoa, não é? Juntar outra pessoa nesse momento, que lá está. Muito precocemente se avança sem haver preparação para, não Exatamente. é? Como tu dizias e muito bem, não é? Exatamente. Por isso é um risco, não é? Eu acho que esse risco existe agora e realmente há uns anos atrás não existia. Agora há toda uma outra liberdade e toda outra facilidade para que as coisas acelerem, não é? E não é por acaso que nós vemos que cada vez mais cedo se inicia a vida sexual, Exatamente. não é? Porque o impulso sexual já existia, só que os jovens veem uma possibilidade, veem uma abertura maior dos pais, se calhar, um menor controle, não é? E sentem uma maior capacidade de estar logo com alguém, e todo aquele impulso que anteriormente era canalizado para a masturbação, agora é muito canalizado para na o ato presença em si, de outros, para o ato em si. Pois, Exatamente. Exatamente. Sem que haja preparação psicológica sequer para compreender, não é? E desenvolvimento cognitivo Saltam-se suficiente. passos, não é? Estão-se a saltar passos nessa questão. E isso é algo que também temos de ter em conta, precisamente na sociedade em que vivemos hoje em dia, não é? Claro que sim. Voltamos à mesma mesma questão. questão. Imediato. Nós queremos, temos, não é? Queremos exatamente. e temos. É que voltamos à questão que falamos imensas vezes, tudo está muito fácil ao acesso hoje em dia, não é? Como tu disseste, acho que cada vez mais se inicia a vida sexual mais cedo, precisamente por isso, e depois, lá está, é aquelas questões ok, as escolas têm a educação sexual, a meu ver, e bem, mas eu também acho que ainda há muito a fazer nesse trabalho na relação às escolas, porque tudo bem, não é só dizer que estamos com esta disciplina da educação sexual e a forma como se dá, quando, as idades, que tipo de informação é que se passa para determinada idade, porque isso acho que faz muita diferença na forma como a seguir aquele jovem vai olhar para a vida e transformar aquilo em prática, não é? E eu acho que tenho isso muitas muito, dúvidas, muito importante. Eu tenho muitas dúvidas se não haverá aqui algumas escolas onde a informação não está a ser transmitida da forma realmente adequada. Mas isso podes ter a certeza que não Sobretudo está. não deve estar a ser uniformizado, não creio que haja não existe um plano nacional nem na forma de empregar. A partir do momento que tu colocas essa responsabilidade em quem não é da área ou não percebe, eu acho que faz todo o sentido que seja um profissional de saúde a poder explicar algumas situações, porque quando não estás dentro da área e estás a fazer ali, e que me perdoem os professores um bocadinho ter que seguir o plano curricular, agora vou ter que dar hoje a masturbação. São atirados para a tarefa de qualquer modo. Completamente, sem haver uma forma de preparação para que a mensagem seja passada de maneira correta. É verdade. Claro. E isso é muito, porque nós sabemos que os miúdos têm aquelas mentes muito voláteis, não é? E hoje é amarelo, mas amanhã já pode ser verde. Até porque para cada fase seria necessária uma abordagem diferente. Se calhar não é uma coisa, uma disciplina para, enfim, podermos dedicar um programa mais à frente só ao tema da educação sexual, já tínhamos pensado, mas isto para dizer que é um acompanhamento, não é uma disciplina para se dar naquele ano curricular e ficou. Não, se calhar é algo de muito mais idealmente é algo que eu acho que deve começar no primeiro ciclo. Eu acho que deve logo começar pelo sempre, eu digo, com conteúdos adequados a cada idade e ir progredindo. O que nem sempre ocorre, não é? Porque às vezes coisas absurdas de informação que é dada a miúdos que não estão preparados para ver.
Sim. Exatamente. E Não, que e acham muitas que vezes aquilo muitas vezes os profissionais não estando totalmente preparados para a temática, optam por utilizar, por exemplo, vídeos, não é? Filmes, o acesso a filmes. que é o mais fácil que é o caminho Que muitas vezes supostamente mais estão- fácil exatamente. e que E estão que não a transmitir estão a imagem perfeitamente e errada. não estão errados, adequados, Mas mas isso completamente, acontece, e que podem efetivamente. causar Sim, acontece, é aqui verdade. algumas... E aliás, isso até é ironizado, até é feito tema de comédia, não é? Exatamente, Muitas não é? vezes. Terem essa verdade. atenção, e acho que isso é muito importante, e não só para esta temática que estamos aqui a falar, na questão da masturbação, mas tudo o resto, Claro. não é? Porque, Claro que sim. Pois cada vez mais se vê as gravidezes na adolescência, ao contrário daquilo que se deveria esperar nos dias de hoje. Claro. Uma diminuição às vezes não é bem assim, porque há zonas em que com tanta informação que existe sobre Acesso meio fácil a tudo, a contraceptivos. e a contraceptivos que são Continua. dados de forma gratuita, tudo isso ainda se continua a assistir. Porquê? Porque a ideia é, lá está, não têm conhecimento. Acham que, ok, está a Sim. correr, o não ambiente vai está a surgir, não vai acontecer, acontecer nada, eu se calhar até consigo controlar. Exato. E o que mostra esta estatística, até muito curiosamente, é que países com mentalidades mais conservadoras, mais repressivas em relação à educação sexual, em que a educação sexual é feita na ótica da abstinência, como o Reino Unido, Irlanda e depois no sul da Europa, assim, Portugal e Itália, muito mais religiosos e repressivos, esse acesso facilitado resulta no início da atividade sexual e depois de riscos mais precoce, do que países até que foram muito pioneiros e onde está bem instituída a educação sexual, como o norte e centro da Europa, onde até é mais tardio o início da atividade sexual partilhada e conjunta, porque as pessoas estão perfeitamente informadas, sabem procurar quando quiserem procurar, e antes disso têm todas as noções até de sexualidade individual, até de masturbação desenvolvidas. Claro. Exatamente, isso é tão, mas tão Tem conhecimento importante. de qual é que é o processo Exatamente. natural e mais saudável, mais adequado Sem para o seu dúvida, desenvolvimento sem sexual. dúvida, não é? sem dúvida. E acho isso tão importante, porque realmente o que se vê hoje ainda, confesso que me faz muita confusão. Muita confusão, claro. Ver crianças, que ao fim e ao cabo são crianças, Pois. adolescentes, mas crianças a Perfeitamente. serem mães e pronto, e a vida toda passou e muda tudo porque num momento Foram não mães se soube... tipo 20 anos mais cedo do que era suposto. por Sem exemplo. dúvida, isso é muito complicado. E falando aqui numa questão mais geral. Agora, na questão aqui da masturbação, fazendo parte desta questão do conhecimento e falando aqui no tema de E da hoje, que vivência. são os mitos, não é? Exato. Também as crianças, os jovens, serem elucidados para esta questão da masturbação, não estarmos a falar nada que seja uma coisa do outro mundo, que também não se faça disso uma coisa banal, que é um Claro, bocadinho isso que estavas a sim, dizer, sim. porque depois hoje em dia também já se ouvem histórias de que a malta vai para os balneários e fazer toda a gente ali, Que, já, ver quem que na consegue. verdade já se fazia há alguns Exatamente, tempos atrás, não é? Fazer quem Já se fazia há umas consegue, décadas. quem consegue fazer mais, mas que tenham consciência que é um ato privado e ok, pode ser para prazer, mas que é uma coisa privada e esse tipo de explicação acho que faz todo o sentido existir, para não haver aqui estes mitos que nós estamos a falar. Precisamente. E não haver acidentes, muitas vezes, que podem acontecer alguns comportamentos masturbatórios mais extremos, tanto no sexo masculino como feminino, que por um exagero do que é aquele ato e o que é que ele representa, começa a tornar-se mais patológico e a não servir a função de conhecimento e de fruição de um prazer sexual normal, mas lá está, a falta de comunicação e de poder falar abertamente sobre o que é que são e para que servem estes comportamentos, também além desse início precoce e precipitado e inconsciente quase ou inconsequente da vida sexual partilhada, também poderá haver a pessoa incorrer em atos para os quais não está devidamente informada e haver acidentes, lesões, com outra parafernália que se usa até para aplicar à masturbação. Lembrar assim de alguns casos em que isso pode acontecer. E depois Acontecem e depois muitas vezes dão em emergências hospitalares e tudo mais. Que é super precisamente, complicado. Ou com objetos. Exatamente. Pela introdução de objetos, claro, para isso além, é para bastante além perigoso. do perigoso é a situação enfim, em si, estrangulamentos, hipóxias, pronto. E, portanto, há que saber encarar a manifestação de uma forma saudável e poder transmitir isso. E passando para a parte dos adultos, e porque há bocado até falávamos na questão das pessoas, os adultos ou os formadores, que são atirados
às feras com este tema, se calhar também para si próprios, enquanto adultos, não têm muita clareza sobre qual o lugar da masturbação nas suas vidas, e quando falamos sobretudo, por exemplo, na vida de casal, pode levantar muitas problemáticas por estar a falar de um assunto que não se sentem eles próprios confortáveis em. Que na ideia de muitas pessoas nem é suposto, não é? Se estão numa relação estão de casados, masturbar porquê? Exato. Ou seja, se já está numa relação, para quê? Para quê masturbação? Exatamente. Quando, na verdade, até pode ser uma atividade consentida, partilhada, uma variante do ato em si, do ato em si que estavam habituados, ou até se por algum... fase inicial exatamente, e até por outros temas que já cá falamos, se por algum motivo de saúde a pessoa não tem a energia ou a disponibilidade, ou aquela parte do corpo a funcionar numa situação temporariamente de como estava para os atos sexuais que costumavam praticar, a masturbação ser ali uma via alternativa a explorar. Exatamente. Claro que sim. Isso é uma questão bastante pertinente da pessoa sentir-se à vontade nessa temática, dúvida. Não é? Não, é assim, eu em terapia de casal são inúmeras as vezes que falo deste tema com os casais, por ser importante numa fase inicial de conhecerem o corpo deles próprios, não é? E poderem transmitir então ao outro o que gostam mais, o que gostam menos, mas também ser uma masturbação, ou seja, masturbar o outro, não é? Estimular o outro, e ser quase recíproco, no fundo, ser partilhado como forma de preliminar também, ou como forma de substituição quando não é possível a penetração normal, por exemplo, ter outro tipo de atividade, porque são imensas as situações em que isso realmente numa fase inicial há muitas situações, por exemplo, em que não é possível haver penetração. Há mulheres, por exemplo, que se sentem desconfortáveis quando estão menstruadas, por exemplo, e esta pode ser uma forma de se estimularem e de manterem a atividade sexual sem que haja penetração, mas pode ser um estímulo externo da mulher, e a mulher pode perfeitamente estimular o companheiro, não é? Ou muitas vezes também até em situações de disfunções sexuais, como por exemplo o vaginismo, haver também aqui toda esta desensibilização, não é? Todo este trabalho do foco sensorial, do toque, da estimulação, tudo isto é importante. Agora, torna-se um desafio muito maior em terapia de casal, e neste caso terapia sexual, quando as pessoas nem sequer conhecem o próprio corpo. Por isso, uma pessoa que nunca se tocou, não vai estar tão disponível a que o outro a toque também, não é? Isto é algo que eu vejo com frequência, as pessoas ficam retraídas, porque para elas não é algo natural, não faz sentido, não é? E ainda atendo casais bastante jovens, nos quais isto não existe. Portanto, nós temos a ideia que se calhar só os casais de meia idade ou da terceira idade é que vão muito diretos ao assunto e que vão diretos à penetração, mas a verdade é que eu continuo a deparar-me com vários casais jovens que têm problemas a nível da sexualidade e que partem precisamente disto, da falta de autoconhecimento do corpo, não é? Por não terem este autoconhecimento, nem permitem sequer que o outro os passe a conhecer, não é? Não estão disponíveis, tem que ser tudo muito no imediato, é tudo muito diretivo, não é? Vai tudo direto à penetração. E vejo isso com pessoas bastante jovens, realmente. E não só se perdem assim oportunidades, digamos, lúdicas e de variação. Sim, e de experiências sexual muito mais prazerosa para o casal, ambos. exatamente, como se perdem ou se põem alguns entraves, às vezes, a ferramentas terapêuticas que temos que usar e que passam um bocado pela masturbação. Claro. E que a pessoa, se ainda estiver muito aquém de estar familiarizado, torna-se um desafio ainda maior, mas a verdade é que aqui, na perspectiva da masturbação, no oposto daquele extremo patológico em que é feita sem informação ou em locais inapropriados, ou que se torna uma adição quando a pessoa até prescinde de procurar outra atividade e partilhada para apenas, e se calhar associada à pornografia, ficar reiteradamente só a ter aquele alvo, aquele objetivo sexual. Temos aqui o extremo em que é uma arma terapêutica importantíssima para vários casos, e digamos desde o baixo desejo ou a disfunção erétil parcial ou completa, nas mulheres o caso
dos vaginismos, etc., que a masturbação, ou seja, o toque, a estimulação dos sentidos e a descoberta de pontos erógenos são faseadamente, não é, os passos que se dão até haver, enfim, a possibilidade de aproveitar todos os atos sexuais mediante penetrativo, e muitos outros casos em que, por exemplo, no caso do homem, de ejaculações precoces, em que pode ser necessário tornar-se prática haver alguma programação de masturbação, no sentido de depois do período refratário também aumentar a latência até ao orgasmo e à ejaculação seguinte, e aquilo ser uma atividade perfeitamente conhecida e programada para potenciar o ato sexual entre ambos. Claro. E na retardada a mesma coisa, que também muitas vezes se utiliza como dar continuidade, não é? Exatamente. Se há uma assincronia e se não conseguem os parceiros sexuais ter a mesma evolução de prazer até ao orgasmo, poder ser feito antes e depois algum elemento de masturbação para que o outro possa também usufruir do momento. Porque essa assincronia que tu falas, ou seja, os dois atingirem um orgasmo em momentos diferentes, isso é extremamente frequente, comum. Não é? Extremamente comum. É importante que os nossos ouvintes percebam que não é suposto terem os dois orgasmos ao mesmo tempo. Isso não é isso que é o sinónimo da qualidade. Exatamente. Isso não é sinónimo da qualidade do momento, não é? Ou do ato sexual. Pode haver. Claro que tem que haver uma boa sincronia, não é? Sincronização ali entre duas pessoas, mas normalmente não acontece. Mas, tomara. Várias outras técnicas por exemplo, até quando há uma adição à pornografia, à masturbação, e isto está a impedir um elemento de ter uma atividade conjunta, poder ser incluída essa atividade na relação, ou usar-se técnicas de, imagine-se, dependendo dos casos, de masturbação úmida, ou seja, com um componente mais lubrificante ou seca, para passar um bocadinho a transição dos estímulos de prazer de uma coisa que era de uma atividade ali masturbatória com a pornografia para algo que já vai tendo parecenças com a atividade partilhada com alguém, e assim se fazer, ou seja, um processo terapêutico literalmente com a masturbação, e no caso feminino também, os casos porque a verdade é que há homens que depois se deparam com esse desafio após vários anos em que tiveram apenas atividade masturbatória, não é, solitária, não é? Sim. Visionando os filmes, depois não conseguem ter o mesmo tipo de satisfação que tinham, não é? Direção ou de prazer e orgasmo quando passam a estar presencialmente com alguém. E então, nesse caso, esses homens devem realmente procurar ajuda, porque com a terapia sexual poderão realmente desenvolver, lá está, fazer esta transição de uma forma mais saudável e conseguir mais facilmente ter uma relação funcional, não é? Com uma parceira. Exatamente. Porque em princípio poderão ter muito mais prazer ao terem uma parceira do que manterem uma atividade solitária, não é? Havendo essa opção. Portanto, em suma, e até porque o nosso tempo está a terminar, os mitos são mitos? Mitos, não passam de mitos, claro. Não é? São mitos. Portanto, isto há de ser... são mitos, mas atenção, não deixa de haver alguns riscos. Exatamente. Os riscos de se tornar um comportamento portanto, há que ter claro. o peso conta medida, não é? Claro que sim. Tudo tem que ser... Tem determinados limites, quase como determinadas regras de funcionamento, no fundo. Fora isso, aproveite-se. Não é? Claro, porque faz aprender parte para fazer corretamente. Exatamente, fundo, acho que é um bocadinho. Que acho que é um bocadinho. E quem isso. está sozinho, não é? Quem já não está quem não está numa relação, não é? Ou quem perdeu alguém e está sozinho, nunca perderá o direito de ter prazer e de utilizar a masturbação como forma de ter prazer, não é? Exatamente. De ter prazer sexual. Portanto, não é porque a pessoa deixou de estar presente na sua vida que vai deixar que deixa de ter o direito de ter esse prazer, e até poderá ter esse prazer a pensar nessa pessoa, não é? Porque não? Por isso eu acho que sim, isto é algo que é um direito que se adquire e que não se perde, no fundo. Exatamente. Fica então esta mensagem final. Nós voltamos numa próxima semana para mais um Sala Privada. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite.